Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas, você está no canal do site A Melhor Escolha e hoje nós vamos falar sobre cervejas. A cerveja é uma bebida alcoólica produzida a partir da fermentação de cereais, como o trigo ou a cevada, por exemplo. Hoje há mais de 150 estilos diferentes de cerveja e a bebida é considerada uma das mais consumidas no mundo todo. Para quem, assim como eu, está começando a conhecer o mundo das cervejas, pode ser um pouco difícil encontrar as melhores ou escolher bons produtos, principalmente aqueles que estão fora dos ambientes comerciais da televisão aqui no Brasil. Então, por isso, aqui nesse vídeo hoje nós vamos falar sobre algumas das melhores cervejas do mundo. Mas antes da gente entrar em cada uma delas, a gente precisa saber algumas informações sobre essa bebida. A primeira delas é que a gente pode dividir a cerveja basicamente em dois grandes grupos: o grupo das cervejas comerciais e o grupo das cervejas especiais. O grupo das cervejas comerciais é formado por aquelas cervejas produzidas em grande escala e utilizam ingredientes que barateiam o custo dessa produção. Além deles não utilizar cereais maltados em grande maioria, alguns outros químicos são adicionados no processo da produção da cerveja. Já as cervejas do grupo especial, elas costumam respeitar 4 ingredientes básicos na sua produção, que é um cereal maltado, o lúpulo, a levedura e a água. Esses ingredientes básicos representam de 85% a 95% na produção dessas cervejas especiais, que podem ter ainda um toque de cítrico, um toque frutado, dependendo do estilo. Um outro ponto importante sobre as cervejas é que elas estão agrupadas em 3 famílias, que é a família Ale, a família Lager e a família Lambic. E aí, dentro dessas famílias, existem vários subgrupos de estilos, cada um com suas peculiaridades. Os mais conhecidos são a Pale Ale, ou India Pale Ale, a famosa IPA, a Pilsen, que é uma das mais consumidas em todo o mundo, a Bock, que são cervejas um pouco mais escuras, com sabores mais caramelizados e amargor mais leve, a Stout, que tem alta fermentação e um sabor bem torrado, elas tendem a ser mais escuras também, ainda mais do que a Bock. E a Weissbier, que é a famosa cerveja de trigo, ou na escola belga a Witbier. Bom, agora que a gente já se familiarizou um pouquinho com esse mundo cervejeiro, a gente vai então mostrar aqui para vocês algumas das melhores cervejas do mundo. De antemão, já aviso vocês que eu não sou nenhum expert em cerveja, então eu vou falar de questões muito básicas para quem está começando. E você também vai ver que às vezes o copo que eu vou utilizar não é o copo ideal, né, para você apreciar aquela cerveja. Mas é porque eu não tenho todos os copos, então eu uso o que eu tenho aqui. Então vamos lá? A gente começa com a Hoegaarden. Não sei se é assim que se pronuncia, mas com certeza você já viu em alguma prateleira de supermercado essa cerveja aqui. Ela é pequenininha, ela tem 330 ml basicamente, né? É uma long neck e ela é uma cerveja Witbier, ou seja, é uma cerveja de trigo da escola belga. Além disso, ela utiliza na sua composição sementes de coentro e raspas de casca de laranja, que vão trazer um gosto bem refrescante e suave, ao mesmo tempo que dão uma adocicada e trazem um cítrico bem leve. O copo ideal para se tomar essa cerveja é esse tumbler, que costuma ter a base plana e a boca maior. Como eu não tenho ele aqui, eu usei esse mesmo. Uma das características da cerveja de trigo é que elas tendem a ser um pouco mais turva na sua cor. Essa aqui ela é bem clara e um pouquinho turva, como se fosse um amarelo palha mais ou menos. O teor alcoólico dela é de 4,9%. A temperatura ideal para consumo varia entre 4 e 8 graus. E eu esqueci de comentar anteriormente, um outro ponto importante nas cervejas é o IBU, que é o índice internacional que mede o amargor de cada cerveja. Quanto mais alto esse IBU, mais amarga é a cerveja. Quanto menor o IBU, mais adocicada é a cerveja.
Essa aqui, a Hoegaarden, tem 15 de IBU. Uma outra cerveja feita de trigo, que é a mais consumida sem erro no mundo todo, é a Erdinger. Não sei se é assim que fala também, mas essa cerveja ela é sucesso, principalmente para quem, assim como eu, gosta das cervejas de trigo. Ao contrário da anterior, essa não é uma Witbier, ela é uma Weiss, que é uma cerveja de trigo alemã. Essa cerveja ela é bastante refrescante, ela é até encorpada, bastante aromática e tem um toquinho de fruta. A cor dela é esse amarelo dourado, mas que também acaba sendo um pouco turvo. O teor alcoólico é de 5,3% e a temperatura ideal de consumo varia de 4 a 6 graus. O índice que mede o amargor dela está em 12, ou seja, ela é menos amarga do que a Hoegaarden. O copo ideal para se tomar essa cerveja, na verdade, é uma unidade de medida na Inglaterra que sempre se usa para pedir uma cerveja, que é o pint. Esse costume levou à padronização, do copo e à identificação deles com a palavra. Então, esse é o copo ideal para se tomar essa cerveja. Essa é a cerveja Colorado Ribeirão Lager. Como o próprio nome já diz, ela é uma cerveja brasileira nascida em Ribeirão Preto, na primeira cervejaria artesanal do Brasil, a Cervejaria Colorado. Como o nome já diz também, ela é uma cerveja do estilo lager. Ou seja, ela é mais leve, mais refrescante e tem um toque de laranja que traz um cítrico bem interessante. A cor da cerveja é esse amarelo dourado, mas ela é muito mais cristalina do que a outra cerveja que a gente viu aqui, que era de trigo. O teor alcoólico dela é de 4,5% e a temperatura de consumo varia entre 2 e 6 graus. Mesmo sendo uma cerveja lager, o IBU, o índice que mede o amargor dela, é um pouco mais alto do que as outras duas cervejas que a gente viu até agora. Ele é de 20. O copo ideal para você apreciar essa cerveja é o copo lager, que é um copo longo que permite uma boa visibilidade da transparência e da efervescência da cerveja, mas que tem o bocal estreito, que ajuda a concentrar os aromas e auxilia também na estabilidade da espuma. Essa aqui é outra cerveja nacional produzida em Belo Horizonte, da cervejaria Vals. É a Season Citra. Essa cerveja foi uma das que eu mais gostei. Ela utiliza uma quantidade grande de lúpulo americano Citra e tem base de malte, que fazem dessa Season IPA uma explosão de refrescância. Ela tem um amargor moderado pela combinação que ela traz. Porém, o IBU dela é bem alto, é 30. Mas esses sabores extremos combinados deixam ela extremamente suave e refrescante ao paladar. Como eu já disse, ela é do estilo Season IPA, ou seja, ela é da família das Pale Ales. A coloração dela é nesse amarelo dourado, um pouco mais turvado. O teor alcoólico dela é de 3,9% e a temperatura ideal de consumo varia de 8 a 12 graus. Eu gosto dela bem gelada. Essa cerveja ganhou medalha de prata no estilo Pale Beer Season IPA na WBA em 2017. O copo ideal também para tomar essa cerveja é o copo lager. Continuando na cervejaria Vals, a gente tem uma campeã internacional que é a Vals Quadruple, ou Quadruple, não sei como pronuncia. Essa cerveja ela é feita com 4 tipos diferentes de malte. Além disso, ela também tem lúpulos especiais e algumas especiarias. O grande diferencial é que ela é maturada em carvalho francês, marinado em cachaça mineira. Ela pertence ao estilo Strong Ale e é uma receita belga. Por isso, ela tem alguns aromas e sabores bem intensos do malte, de chocolate, de mel e de frutas secas. Ao todo, ela acumula 4 premiações no Festival Brasileiro da Cerveja em 2013, no World Beer Cup em 2014, ela foi medalha de ouro também num festival francês em 2013 e ela é campeã nacional com medalha de prata no estilo Belgian Style Strong Ale no WBA em 2017.
A cor dessa cerveja é um pouco turva, puxado para esse tom de cobre. O teor alcoólico dela é bem alto, 11%. A temperatura de consumo é entre 8 e 12 graus e o IBU dela é de 35. Mesmo tendo um IBU bastante alto, a combinação dos ingredientes traz um adocicado muito presente na degustação dessa cerveja. O copo ideal para você beber é o copo Lager. Outra cerveja campeã internacional aqui na nossa lista é a Leffe Blonde, uma Belgian Blonde Ale que utiliza maltes selecionados na sua produção. Apesar de ela ter um sabor levemente adocicado e bem refrescante, a gente nota a presença bem marcante do lúpulo, que vai trazer esse amargor para a cerveja. O estilo dela é uma Belgian Blonde Ale, e a cor fica mais nesse amarelo dourado um pouquinho turvado. O teor alcoólico dessa cerveja é de 6,6% e a temperatura ideal de consumo varia de 4 a 8 graus. O IBU dela está em torno de 21,5 e o copo ideal para se apreciar essa cerveja é o cálice. E para fechar a nossa lista de cervejas, a gente vai com a Guinness Draught, que no português seria algo como Guinness Chopp. Essa é uma cerveja de alta fermentação, feita com um percentual de malte torrado. Isso dá para ela uma cor de rubi bem escura e no paladar ela tem um tostado bem marcante. Essa cerveja é da família Stout e o lúpulo utilizado tem um sabor bem distinto, que traz um equilíbrio muito grande entre o amargor e a doçura. Uma característica marcante dessa cerveja é a espuma densa e cremosa. E o serviço dessa cerveja é um diferencial, porque para deixar ela ainda mais característica, ela possui uma cápsula de nitrogênio que auxilia na espuma perfeita em todo o tempo. Inclusive, importante na hora de você abrir a cerveja, tomar muito cuidado, porque a pressão do gás carbônico com o nitrogênio é bem grande. Bom, como eu já falei, a Guinness é uma cerveja no estilo Stout, é uma das mais consumidas no mundo nesse estilo. O teor alcoólico dela é de 4%, a coloração dela é essa bem escura. E a temperatura ideal para você servir esse tipo de cerveja é de 3 graus. O copo é o pint. O IBU dessa cerveja é de 45, porém o lúpulo que é utilizado deixa ela bastante adocicada, você nem sente esse amargor. Gostou desse vídeo? Então aproveita, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que a gente posta aqui.